Falar com a igreja nessa manhã, com base naquilo em que Deus tocou o meu coração, quanto ao que temos vivido nos últimos tempos por aqui, sobre esse mundo. E eu tenho ali uma apresentação, que se falhar daqui, Natanael vai me ajudar de lá, que eu estou aqui com um passador, para discutir sobre essa questão: quem és tu? Ou pior ainda, que nós vamos caminhar nesse sentido. Está dando alguma coisa aí na tela aí, Belo? Quem és tu, além as tuas imagens do Instagram, do Facebook, caso você tenha rede social? Porque ali é um lugar onde se coloca coisas boas. E eu quero falar com você a respeito disso, com base em uma frase, óbvio que tem todo um contexto bíblico que nos permite, nos constrange a ser assim, do ponto de vista quando somos então anunciadores do Evangelho, porque se temos que pregar, espalhar, levar o Evangelho, isso tem maneiras agradáveis perante Deus para que seja feito, não pode ser feito de qualquer forma. Então nós temos que entender qual é o nosso papel. E aí, quem pode nos ajudar, hein? Dos que estão aí, para tirar essa tela do Office, por gentileza aí, fechar, para que possamos avançar. Uma repórter, uma moça, formada em comunicação, ela não é repórter, e tem áreas, estudo também em outras áreas, conhecida por várias frases de impactos e interessante, e escreveu uma coisa que é bem legal, vai dar certo, os meninos estão mexendo ali, e nós vamos mostrar isso aqui para vocês, tá? Nós vamos discutir isso daqui para vocês, que é a segunda tela. Assim que acertarem, se já puderem passar, nós agradecemos. Enquanto eles vão mexendo lá, eu lhe convido para que possamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, num texto extremamente conhecido no que diz respeito à história, pelo menos, que foi a escolha de Davi por entre os filhos de Jessé. Contudo, nós não chegaremos a esse momento, vamos parar ali um pouco ao meio do caminho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, para que possamos avançar um pouquinho sobre esse assunto nessa manhã. Enquanto a turma vai mexendo ali, nós vamos bem rapidamente passar aqui no início sobre essa questão da rede social, e já passou. Pode, assim que puder, é possível, avançar aí o primeiro slide, Natan. O ano passado, me deparei numa situação que eu tinha conhecimento, mas não sabia que era algo com tamanha profundidade, ao mesmo tempo artificialidade. Um rapaz que é muito conhecedor de fluxograma aí, dos números e coisas desse tipo das redes sociais, sobretudo do Instagram, me fez uma oferta, se eu não queria aumentar o meu número de seguidores no Instagram. E eu perguntei, como é que é isso? Ele falou, com pouco investimento, a gente consegue facilmente aumentar o número de pessoas que está seguindo a tua história no Instagram. Eu disse, mas qual é o propósito? Não, porque você tendo muita gente, as marcas vão acreditar mais em você, é mais fácil conseguir um patrocinador, e aí ele me deu um perfil para eu olhar de uma pessoa, e curiosamente, por conhecer as pessoas envolvidas e os fatos, aquela senhora tinha 64 mil seguidores. Depois ele me confessou de que esse trabalho já vem sido feito, e olha aí o resultado, puxa, 64 mil seguidores é um número bom de pessoas te seguindo, para apertar o botão do nosso ego, para ele se encher, e a gente ficar cheio de nada, vazio, oco. E eu então me propus a ir acompanhando aquilo, não da intenção de optar por essa opção, porque isso não me traz nenhum tipo de alegria ou sorriso. Tenho o meu perfil no Instagram por uma questão muito mais de trabalho espiritual, e sobretudo o que me forçou a iniciar isso foram de fato alguns patrocinadores que acreditam no trabalho da gente,
ali nas arenas. E aí eu comecei a reparar, como pode alguém com 64 mil seguidores, 64 mil seguidores, quando posta uma foto tem 80 curtidas, 64 mil, para 80 pessoas ir lá e apertar no coraçãozinho, como dizendo, gostei disso daqui. Não bastasse, a pessoa investe e muito na sua aparência, com coisas do tipo roupas, pinturas, unhas que até pouco tempo eram chamadas de bruxa, do modo de vista de que são pontiagudas e grandes à frente, e são caras, e que ali atrás não soavam bem, mas a moda traz isso para nós, e estamos passando por esse período. Eu não estou dizendo que é feio, não é isso, e nem que sou contra, não é nada disso, apenas relatando o fato, em dizer que a pessoa se apresentava de forma impecável, e que gastava muito dinheiro para viajar para belíssimos lugares, e tirar fotos paradisíacas, e essas talvez tinham um pouco mais de curtidas, como tipo 100, 80, 110, 120, 64 mil pessoas curtindo, seguindo um perfil de Instagram para 100 curtidas, isso está muito desproporcional, porque não é orgânico, não são pessoas que te seguem por aquilo que gostam do que você faz. E se você que tem perfil no Instagram, de repente se deparar em ver uma postagem de alguém que você não conheça, é porque possivelmente você foi um dos que foi acrescentado em um desses perfis comprados, para que você possa acompanhar a vida dessa pessoa, e até quem sabe um dia desse, vendo uma boa foto, que você acha bonito, que chama a sua atenção, apertar o botãozinho do gostei. Então essas pessoas fazem todo esse investimento para que o seu ego, a cada curtida, possam desfrutar desse tipo de situação. E aí, Mayara Benatti é a moça da comunicação em que eu disse que nos traz essa frase. Queridos irmãos, a profundidade espiritual dessa frase é profunda. E eu falo muito sobre isso com meu filho, conversando com ele. Por enquanto o mais velho, 14 anos, fará agora no mês de julho, o mais novo vai chegar o tempo dele. Porque melhor do que ser conhecido, ter 64 mil seguidores, quer sejam orgânicos ou não, o que seria o orgânico? Aqueles que seguem os outros voluntariamente, por vontade própria. E então eu vi um perfil do Rodrigo Quadros, gostei do Rodrigo, vou lá passar a seguir o que ele coloca pendurado no Instagram. O que são as redes sociais nesse caso? Sobretudo o Instagram e o Facebook. Há outros contextos, mas vamos ficar por aqui que são os mais populares, que é o seguinte: é um quadro, nada mais do que isso, colocado em via pública, para que aqueles que passam por ali vejam o que você pendura nesse quadro. Então, se eu tirei uma boa foto, eu vou lá e coloco nesse quadro, e quem passar por ali vai ver. E se foi uma reunião familiar, se foi uma viagem, o nascimento de um filho, uma bênção a alcançar, eu não sei, o que você quiser pendurar nesse quadro chamado rede social, quem por ali passar vai ver, e quem vê, se achar que gostou, pode inclusive dizer para você que gostou, apertando um botãozinho do gostei. E se quiser pode até parar lá e escrever algumas coisas e dizer parabéns, olha que legal, olha que lindo, que coisa boa, e isso é bom, eu não estou criticando. Sim, não, eu posso encontrar outros perfis também que eu não estou seguindo e posso curtir, posso deixar a minha crítica, o meu parabéns, o que eu quiser ali sem algum problema, posso mandar para outras pessoas verem, e queridos, entendam que eu não estou criticando e dizendo que isso é ruim, isso é uma forma, por exemplo, de dizer para a família como nós estamos quando, por exemplo, viajando, quem mora distante, aquilo que se vive, como é aquele lugar, e inclusive falar do amor de Deus, pregar o Evangelho. E eu me lembro que no início da pandemia, uma das grandes defesas do pastor Hernandes é: conteúdo bom, que fala da Bíblia, precisam subir para as redes sociais, porque com um só clique,
uma frase de efeito, um vídeo de 60 segundos, 30, 40, seja lá o que for, tem a capacidade de transformar a vida de quem vê isso. Então, não é a ferramenta que é ruim, é como nós usamos a ferramenta que é ruim. É do tipo, que eu já disse aqui e repito, não é que a cana faz mal, é o que fazem da cana quando transforma ela em pinga que faz mal. Mas a cana é bênção de Deus. Ou tu não tem faca na tua casa que usa regularmente todos os dias, mas se eu quiser usar esse instrumento também para fazer coisas ruins, farei. Então muitas vezes não é aquilo de fato, mas o que de fato fazemos com aquilo. Portanto, eu não estou aqui fazendo críticas a quem usa ou deixa de usar, até porque eu também tenho, né, e tento, diante daquilo que Deus nos coloca, botar isso a princípio do uso profissional. E é interessante, as empresas usam muito para anunciar, para vender, muita gente para comprar, para conhecer novos produtos, novas tecnologias, novo isso, novo aquilo, e virou uma ferramenta espetacular, mas ao mesmo tempo extremamente perigosa. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui a pouco. Por enquanto, tem essa palavra no seu coração: melhor do que ser conhecido. E sinceramente, se eu estiver falando aqui, quer seja na igreja, quer seja para quem de casa vai nos assistir isso depois, que tenha tido a coragem de usar um pedacinho de dinheiro sequer para comprar perfis, para te seguir de maneira falsa, reveja os teus conceitos. Você está vivendo um mundo extremamente artificial que não agrada aos olhos de Deus, eu acredito, por aquilo que você está buscando, porque a sua visão está um pouco turva quanto ao que é viver nesse mundo, representando o reino dos céus, um cidadão celestial, aquele que de fato busca ser um embaixador do reino dos céus aqui, vai ter uma visão um pouco melhor sobre essa questão. E melhor do que ser conhecido, é uma pessoa que vale a pena conhecer. Aquele tipo de gente de que quando senta ao seu lado, ou você faz questão de sentar ao lado dela, tem boa prosa, seca, baixa uma garrafa de café enquanto se conversa, porque é agradável estar ao lado dela. Pessoas que com poucos instantes de conversa, quem sabe um dia vão dizer, parece até que a gente se conhece há tantos anos, porque é agradável estar do lado dela. E já começa a lhe dizer, se tu não é esse tipo de gente para outras pessoas, comece a se preocupar, porque como embaixadores do rei, como filhos de Deus, se não formos agradáveis, precisamos repensar alguma coisa em nós. Vamos seguir adiante, para que possamos conhecer. Eu vou tentar passar aqui, Natanael, acho que você vai ter que me ajudar de fato, porque a distância daqui para lá, ela é de fato um pouco grande. Aqui está uma imagem, uma provocação sobre aquilo que nos dias de hoje é muito comum. Passa de novo aí, Natan, para que venha à tela aquilo que nós falamos, que é esse símbolo, no bom português, Instagram de fato, e acabou, é assim que nós vamos falar. E ali eu tenho uma figura de alguém fazendo a doação de um dinheiro para uma família necessitada, e esse alguém que está doando com um equipamento chamado pau de selfie, que é um alongamento do braço para que a câmera fotográfica, nesse caso leia-se um celular que continua fazendo ligações, mas que cada vez as câmeras são potentes, tem definições altíssimas, para que a tua imagem fique a melhor possível no trabalho que você vai fazer, ou muito mais ainda, na rede social em que você vai pendurar essa imagem. E o que é self? Uma palavra de origem inglesa, que nos permite interpretá-la como algo que é para si mesmo. Por exemplo, surgiu aqui na década de 80, o restaurante para quem tem pressa e quer colocar a quantidade e aquilo que ela quer comer no dia, que é o restaurante self-service, que nada mais é do que você se servir, é um autosserviço. Existem alguns postos de combustíveis que é do mesmo jeito, você para, abastece o seu carro, a quantidade que você quer, paga e vai embora. Então essa expressão, essa palavra inglesa self,
é você trabalhar por você, é você fazer um autosserviço, você fazer para você. E ao invés de entregar um celular ou uma máquina fotográfica e dizer, tira uma foto aqui, nós até fazemos isso, então basta que eu pegue a minha lente frontal, essa que está aqui à frente do celular, que cada vez mais tem melhor definição, e aí eu escolho um ângulo, um filtro, alguma coisa, estico o braço, peço um sorriso para quem está comigo, se for o caso, ou para mim mesmo, como fizeram por volta de 1839, a primeira selfie na Filadélfia, de um lojista na frente da sua loja, que tirou com a máquina fotográfica da época a foto de si na frente do seu estabelecimento. É o primeiro registro de alguém que tirou uma foto, propriamente, ele mesmo, tirando uma foto. Os dias de hoje, essa palavra incorporou-se ao nosso dicionário, como que fazendo parte dela, ainda que não seja português, como outras tantas, né? Já se fala muito em download, que é isso, meu Deus? Baixar um arquivo, nada mais, e virou referência, e ninguém fala essas línguas por aí, mas sabe a expressão, o significado de algumas dessas palavras, porque incorporou-se ao nosso dicionário. E aí, eu estou ali tirando uma selfie, conforme a imagem, creio que você também de casa vê isso, fazendo uma boa ação, coisa que foi muito criticado por alguns ainda há pouco, porque o reino de Deus precisa ser repensado nessa hora. Muita coisa sendo feita em favor ao próximo, mas nem sempre para uma questão do cumprimento daquilo que a Bíblia pede que façamos. Talvez para massagear o meu ego, e até por isso eu tiro foto da bondade que eu faço com a minha mão direita e conto com a minha mão esquerda, e conto para a minha mão esquerda, exatamente o oposto daquilo que o Senhor nos disse: quando der esmola, quando fizer um bem a alguém, não saiba a direita o que faz a esquerda, para que não tenhamos autopromoção, porque importa que Deus seja glorificado, que Deus seja visto, e não eu, não sou eu, é o constrangimento espiritual, diante daquilo que é a minha responsabilidade, para ser chamado filho do Deus Altíssimo, que precisa me comover a ajudar alguém, e nem por isso a gente precisa falar desse assunto. Pois não, Cidinha? Não é? Poderia, né, Cidinha? O Senhor é fantástico, é maravilhoso isso. Então vamos lá, ali está, nós vamos ler Samuel, calma lá, ali está essa questão. Bora, passa aí para nós, faz favor, eu quero te contar, volta aí uma, sobre as estatísticas do Instagram, porque lá atrás, eu não sei nem de quando é isso, talvez final do século passado, sei lá, existiu um negócio chamado Orkut, que foi a primeira versão, o carro mais antigo das redes sociais, já está desabilitado hoje em dia, né? E aquilo virou uma mania da época, mas deixou de existir porque talvez, quem sabe, o Instagram também um dia deixará, porque coisas novas vão surgindo para poder, né, virar mais moderno, permitir outras coisas. Não é que o Instagram era ruim, mas é que tem que ter novidades, senão a gente se cansa, vai deixando isso de lado, e a tecnologia faz esse papel. Então eu quero te contar algumas rápidas estatísticas do Instagram, por gentileza. O Facebook, volta aí, o Facebook ainda é o que tem o maior número de seguidores, mas o Instagram vai crescendo a uma velocidade tão gigantesca, que é uma questão de tempo, talvez, para alcançar isso daí. E aí, 1 bilhão em 2020, 2 anos atrás, esse número já vai crescendo. O Instagram bateu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, em tempos de pandemia, que nós não podíamos sair à rua, e que cada vez mais procuramos aumentar o número de velocidade da internet para a palma da mão, que isso deixou de ser um telefone e virou um computador. A gente faz tudo aqui, inclusive arquivos, documentos, pesquisas, estudos, ler a Bíblia, assiste o culto em casa, como alguns estão. E aí, a internet veio trazendo isso para nós, e na pandemia cresceu como nunca o número de pessoas ligadas às redes sociais. E o Instagram era algo mais novo, mais moderno do que o Facebook, e vem aí. No Brasil,
pouco mais da metade da população já tem um perfil do Instagram. Alguns de nós temos mais de um perfil, talvez um pessoal, outro mais de trabalho e assim por diante. Mas tem gente de tudo que é jeito do mundo inteiro por aí para você pesquisar com um clique. E isso é legal, porque muitas vezes eu posso me lembrar daquele meu amigo de infância que há muito tempo eu não vejo, e aí eu entro ali, procuro por nome e sobrenome, quem sabe identifico, vejo onde ele está, entro em contato e falo, vamos marcar para a gente se reencontrar. Isso é permitido, isso é bom, isso é agradável, mas também é extremamente perigoso. Vamos lá, vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Está aí a taxa de engajamento no Instagram, 4 vezes maior do que a do Facebook, tem aumentado. O fato é isso, pode passar, não vamos gastar tanto tempo aqui nessa parte. 3 horas e meia, então vamos lá, tu vai ficar aí, eu vou lhe dar uma penitência agora, hein, tá? Vou lhe causar um mal, vou lhe colocar aqui sentado à frente, vou lhe deixar 3 horas e meia sentado, sem o celular, para ver como é que tu passa, 3 horas e meia, que os brasileiros gastam, todos os dias nas redes sociais, claro, isso é média, há aquele que gasta 5, 10, 15 minutos, meia hora apenas para questões essenciais, e há aqueles que passam o dia inteiro. Queridos, vamos ser sinceros, hoje em dia, dependendo de quem seja a pessoa, tu consegue falar com ela de forma imediata, se mandar uma mensagem, mas se ligar, é mais difícil, ela não atende, e ela não retorna, e depois diz assim, você me ligou? Manda uma mensagem, não, é que o meu telefone gosta do seu e queria conversar com ele, eu nem percebi, dá vontade de dizer, 3 horas e meia sentado aqui, como é que tu vai passar se não tiver um telefone à mão? Mas quando você tem, é pouco tempo, vamos entrar na relativização das coisas, tu começa a relar o dedo ali, é outra palavra, né, touch screen, tocar na tela, aí tu começa a tocar na tela ali, e vai passando, e a música muda, nossa, olha que bonito, e vai ficando 3 horas e meia, e aí eu retorno, não me lembro agora se foi John Piper, na época que existiu o Orkut, que passou para o Facebook, já dissemos essa frase aqui algumas vezes, que as redes sociais vieram para, entre outras coisas, expor que não é por falta de tempo que não lemos a Bíblia e não oramos, porque com 3 horas e meia, ainda que dentro do ônibus, no intervalo do trabalho, quando eu chego em casa, quando eu vou sair, se eu deito na cama, não é por falta de tempo que a gente não cresce na vida espiritual, por uma busca dentro da Bíblia, de leitura, de intercessão, de oração, quando isso é uma verdade nas nossas vidas, jogando 3 horas e meia de conversa, às vezes de trabalho, pode ser, porque aqui também estão questões relacionadas a trabalho, inclusive tem pessoas que trabalham 8 horas por dia, 8 horas olhando para a tela, até por isso já usam óculos, por causa de uma luz azul, que agora os óculos já vêm até com filtro de luz azul, porque essas telas têm essa capacidade e altera as condições naturais dos nossos olhos, e aí nunca se viu venda de tanto óculos para perto, já estou usando, por questões de trabalho, porque você fica o dia inteiro na frente da tela, muitas vezes fazendo venda inclusive, e conversando, e papeando, e passando a vida. Vamos mais, 3 horas e meia, olha lá, informação perigosíssima, passa uma mais, faz favor, e depois a gente vai voltar essa daí. 71%, os jovens adoram essa plataforma, olha lá, cada 10, 7 já tem um Instagram, os jovens, 71% dos usuários do Instagram tem menos de 35 anos, ou seja, até 35 anos, a cada 10 pessoas que tem Instagram, 7 tem até 35 anos, aí nós vamos voltar na tela que estava aí por gentileza, porque desses aqui, entre 25 e 24 anos, corresponde a 31% dos usuários, informação perigosíssima, porque se 31 está aqui, onde é que estão os outros? Em que faixa etária? 25 abaixo.
Na nossa época, quem é da minha geração, bicicleta era o brinquedo mais almejado da face da terra, sabendo que eu iria cair, relar o joelho, andar por aí afora, descer, bater, empinar, sei lá o que a gente fazia com bicicleta. Estou falando para os meninos. As meninas eram outros brinquedos, se boneca, se isso ou aquilo outro, enfim. Hoje em dia as crianças não querem mais isso, elas querem de presente algo que se pode perder de forma muito rápida e fácil, por esquecer em algum lugar, por alguém roubar, por eu deixar cair, estragar, que não custa pouco dinheiro e que ainda assim tem que ter uma permanência mensal de dinheiro gasto com um negócio chamado internet que tem que pagar. É o presente que os nossos filhos desejam. E dos que têm Instagram no Brasil, uma grandiosa, enorme parte é de 25 anos abaixo. Estamos falando de crianças com 8 anos que já têm perfil de serem chamadas hoje digital influencer, ou seja, pessoas que influenciam através daquilo que postam nas redes digitais, como se elas tivessem capacidade de dizer o que é bom para outras crianças. Às vezes é até interessante, mas tem hora que é extremamente perigosa, mostrando dancinhas, coisas que não são agradáveis, que a Bíblia condena e que os pais batem palma, porque é bonito ver a criança na sua natureza fazer coisa dessa forma, como se não tivesse pecado. Isso é extremamente perigoso. Aos pais, nós já tratamos sobre isso aqui, não vou entrar no assunto, mas muita gente que tem hoje um perfil de Instagram é menor do que 25 anos de idade, portanto imaturo, e que muitas vezes posta coisas que não se deve. Irmãos, nesse momento, às vezes se torna evidente coisa que tem feito muitos pais reverem postura com os filhos, porque quando os pais vão ver, já está postado certo tipo de coisa que vão dizer assim: que vergonha meu filho postar uma coisa dessa, minha filha postar, nossa, eu estou profundamente. Nada mais é do que um ambiente que está vivendo e que de repente tornou público por uma falta de acompanhamento aos pais, que todos estão passíveis disso, por talvez dar uma coisa como essa para um filho que fica trancado, ou filha, dentro de um quarto, por entre os amigos, até tarde da noite, vendo o que eles quiserem. A internet é um quintal sem cerca, e nós damos para os nossos filhos o passaporte para eles entrarem para esse quintal, que não tem cerca, então eles podem ir para onde quiserem, não tem perigo, achamos. Se aparecer um arame, é liso, não tem farpa, então não é farpado, então ele passa por entre os arames e vai do outro lado da cerca, no terreno proibido, e quando quiser ele volta, quem sabe por um puxão de orelha. O que você está fazendo, menino? Quase 60% das redes de Instagram no Brasil pertencem a mulheres, e os escritórios e consultórios de psicologia e psiquiatria estão atendendo cada vez mais meninas e mulheres que, por não terem recebido uma grande quantidade de likes em suas postagens, estão entrando em processo de depressão, até por isso gastando dinheiro para mudar a feição física, fazendo intervenções cirúrgicas, para pintar o cabelo, para comprar uma unha, para ter uma roupa, em busca de uma curtidazinha, e quando isso não acontece, todo aquele investimento, se as pessoas não gostaram, é porque eu sou feia. Muitas meninas dizem dentro dos consultórios, criando um complexo de inferioridade ridículo de ser, difícil de ser combatido. Conversa com quem é da área psicológica, psiquiatra, que você vai ver o quanto isso é evidente. E não são só meninas novas, e também não são só meninas. A tendência que se percebe é que os meninos dessa geração, onde está o meu filho, não fiquem postando coisas, a não ser aquelas que são assim, acrobacias e coisas, mas eles não postam foto de si, porque tem vergonha da sua imagem, por complexos de inferioridade. E aí dentro de casa se revelam aqueles meninos que às vezes causam certa rebeldia própria,
e criando contextos que os pais não sabem fazer, por aquilo que já virou uma frase de discussão aqui. Somos pais analógicos e estamos educando filhos digitais. Não bate, não é a chave que abre a fechadura. Não fomos treinados para educar essa geração. Mas a Bíblia nos mostra como podemos fugir desse tipo de embaraço. Vamos adiante para a gente caminhar para esse contexto. Pode ir, não sei se... pronto. Opa, deu uma desconfigurada aí do meu computador para cá, mas não tem problema não, tá? Vamos lá, eu falava das selfies, então vamos bem rapidamente ver o que hoje são conhecidos com o nome de selfie perigosas. Tinha ali umas montagens, não sei se vai encaixar porque acabou desconfigurando, mas olha lá, volta aí um pouquinho. Selfie é aquilo ali, ó, volta uma, faz favor, é você tirar foto de si. E aí, nesse contexto, nunca se viu tantas mortes por selfies perigosas. O que são selfies perigosas? É eu tirar uma foto de mim mesmo em situação de risco, de perigo, porque o público gosta disso, eles vão curtir isso, porque, cara, o cara é louco, meu, olha, ele tirou a foto, que perigo, eu não tenho coragem, nossa, como diz o capixaba, pocou, arrebentou, que massa, meu. É isso que se espera de quem está do outro lado, quando a gente tira uma foto exuberante, muitas vezes por conta do risco eminente do perigo. E olha ali o que é uma foto selfie perigosa, radical, adventure, ou seja, eu me arrisco para tirar uma simples foto no final da história e postar naquele quadro que está lá na via pública, que quando as pessoas veem, passam e falam, gostei, e dá o like, para nos encher de nada. Fala, Cidinha. Adorando a si mesmo, né, que eles falam. Não sei se é hedonismo que fala, quando a gente adora a si mesmo. É como se fosse assim, É a adoração da própria pessoa. Não é hedonismo. Hedonismo é a troca das coisas sagradas pelas impuras, né? Espera aí que esse nome, narcisismo, alguma coisa dessa natureza aí. Tá bom? Então, Cidinha, é aquilo ali, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu trouxe algumas imagens de selfies perigosas como essa. O que é isso? Uma corrida de touros na Espanha, da raça chamada Miura, que seria equivalente aos que são bravos, que nem são, aos cachorros pitbull, aos que são bravos, que nem todos são, ou seja, uma raça incontrolável de bravura. Então esses touros são soltos à rua e passam carregando tudo que vem, e aí estar perto do perigo e correr na frente deles, e muitos são alcançados e sofrem de fato algumas consequências, tirar onda, meu. Então selfies perigosas na tela para vocês, vamos lá, olha aí, com animais. Isso é extremamente perigoso, com tubarão, com girafa, outro dia que mordeu a cabeça de uma menina, com jacarés e tudo mais, cobras, enfim, pode ir passando, nós não vamos demorar tanto. Olha lá os leões comendo e os meninos do cabelo espetado para cima, do óculosinho, todo o investimento para tirar uma boa foto em meio aos leões, em plena sala de jantar, que poderiam virar a sobremesa do caso, mas tirar uma foto perigosa para postar, para dizer, olha onde estivemos. Horas, o que isso dá no final? Uma curtida. E eu arriscando a minha vida por isso? Vamos mais. Então, com animais, com questões naturais como essa de alguém que foi muito próximo a um furacão, olha o rosto do moço como expressa a força do vento vivido próximo a um furacão como esse, correndo o risco de ser tragado pela força do vento. Isso é perigoso, tirar uma foto como essa, um momento como esse, pode passar, quem sabe, à beira de uma cratera vulcânica, onde os gases são perigosíssimos, fazem mal à saúde, a quintura é algo extremamente alto, enfim, pode passar, é uma selfie perigosa e das que mais acontecem por aí, que mais tem matado pessoas, sobretudo na Índia, que tem muita gente, que as redes sociais são muito intensas e que isso está cada vez maior. Observa que lá embaixo dessa imagem tem um campo de futebol com pista de atletismo e que isso não é pequeno. Mas olha no tamanho da imagem, o tamanho que está isso para ver se está perto. Altíssimo. Então, ir lá na ponta daquele prédio, no final da antena, do para-raio, que é a parte mais alta, e tirar uma foto vai me dar boas curtidas. E eu vou e levo a extensão do meu braço,
que é esse equipamento aí, vou lá e me penduro correndo risco para se encher de nada. Pode passar, só para a gente ir vendo outras fotos, essa de igual modo, também num prédio alto, olha os prédios altos lá embaixo. Essa moça é uma russa que roda o mundo em busca de lugares perigosos para tirar foto, como essa daí. Pode passar, dama de vermelho, o menino se pendurou ali com apenas a força dos seus braços por aquilo que poderia vir a ser a sua morte. Pode passando. E aí mais uma vez, pendurado, chega a dar quem tem medo de altura, sobretudo se olhar fixamente para uma foto como essa, dá um calafrio, dá uma situação de, nossa, que coisa ruim. Pode passar, jovens, né, você não viu alguém de maior idade, né, está aí o casal também, penduradinho ali, no que é uma parte metálica, sei lá para quê, aí dentro de um túnel, não sei se você consegue perceber, é uma moça que está no ombro de um rapaz, à beira do precipício. Olhe bem para a foto que você vai entender. Então, se colocar alguém aqui às minhas costas, minha esposa, e vir aqui a um buraco de quase 200 metros de altura e dizer, tira a foto, e ela tira, e depois nós vamos colocar isso nas redes sociais, só para ganhar uma curtida. Então está aí. Eu quero ser conhecido, eu quero que as pessoas me tornem conhecido. Aí mais uma vez, numa ponte estaiada, essa que tem esses cabos de aço, ponte com estai, pode passando. O importante é se tornar conhecido, seja sozinho, seja com um parceiro, seja coletivamente, na beira de um penhasco como esse, pode ir passando. E aí, alguns lugares até tem proibido tirar foto, por conta de coisas como essa. Para muita gente foi o tempo que fazia-se uma visita em hospital apenas para levar um abraço. Eu tenho que tirar uma foto e postar para dizer que eu fui lá. E muitas vezes expondo o estado de calamidade em que alguém se encontra. Está ali floreando, que sabe que muitas vezes ele está perfurando uma veia e a pessoa está tirando a foto para mostrar que tem algum problema, com a roupa do hospital, num leito, para falar, gente, eu estou no hospital, como se isso fosse legal. E você tem que tornar isso público, ou seja, acabou a vida privada, porque eu quero me tornar conhecido. Vamos para Samuel. Disse o Senhor, fala, Nina. Estou maduro então, hein? Depois dos 35, você viu as fotos ali que não tinha ninguém muito de mais idade? É mesmo por aí. E sim, e detalhe, né? Às vezes não é só querer se tornar conhecido, tem gente que ganha dinheiro com isso. Por isso que a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra, porque o teu pai e tua mãe, que já são de maior idade, já pisaram no espinho que você pode vir a pisar, e eles vão dizer, cuidado, não pisa aí, querendo prolongar a vida do filho, para que eles tenham obviamente maiores cuidados. Isso é uma regra diretamente proporcional, e é mesmo isso, não é só porque é pai e é mãe, porque tem mais experiência. A Bíblia é sábia. E Samuel disse o seguinte, 1 Samuel, disse o Senhor a Samuel, versículo 1, capítulo 16, do primeiro livro, até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Versículo 6, quando Samuel chegou lá e tem as curvas das coisas aí da história, chegamos ao versículo 6, e sucedeu, Samuel estava lá, na casa de Jessé, o belemita, que entrando ele, viu a Eliabe, o filho mais velho, que a Bíblia fala que era semelhante a Saul em aparência,
alguém que podia ser visto entre o povo, porque era de porte alto e bonito, e facilmente poderia ser identificado, e até por isso era perfil de um rei, alguém que tinha notoriedade, fácil de ser conhecido, reconhecido por entre o povo. E aí então o bonitão do Eliabe, o primeiro dos filhos, foi apresentado ali, e o versículo 6 narra isso. Entrando ele, viu Eliabe, disse consigo: certamente, disse Samuel, certamente o coração do homem se engana, certamente está presente o Senhor, o seu ungido, aquele que viria a ser o rei no lugar de Saul. Mas aí o versículo 7 diz: porém, o Senhor falou com Samuel, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Por quê? Aparência é o que as redes sociais nos trazem. Aparência é aquilo que você posta, e a pergunta difícil de responder, que é feita dentro dos psicólogos da vida aí, dos consultórios, é: como está a sua vida atrás do seu perfil de rede social? Porque você não costuma postar as coisas ruins, só as coisas boas, só os feitos, só aquilo que as pessoas vão curtir, ou muitas vezes o que miseravelmente vão pedir para que você possa ter dó delas, por ter passado por uma situação constrangedora. E isso compartilhamos, nunca se falou tanto essa expressão, vamos compartilhar esse momento. E aí eu faço um prato, tiro foto, posto, eu viajo, eu compro algo e estou postando. As pessoas estão expondo cada vez mais o mundo da aparência, daquilo que se vê. Pois eu lhe convido então, diante disso, para que você possa entender o seguinte: não atentes para a sua aparência, disse o Senhor a Samuel, nem para a sua altura, porque ele era de porte físico alto, ele era bonito, aparente, alto, porque o rejeitei, diz o Senhor, para ser rei na hora. O Senhor não vê como vê o homem. Então perceba bem que a Bíblia está dizendo aqui: olha, nós gostamos de redes sociais, porque nós gostamos do que vemos por fora, diz o texto. Nós, homens, gostamos de redes sociais. Está aqui o texto. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o que está aqui dentro, o que sonda, ele sonda os nossos corações, ele vê o que está por dentro. E naquele momento, ele sabia que não era Eliabe a quem ele queria levantar como rei, mas um filho sequer que não foi apresentado, que estava nos campos, que a Bíblia fala que era franzino, pequeno, aos dias de hoje, feio, vamos dizer, raquítico, desculpa essa expressão, não é feio do tipo que amarga o olho, é alguém que não chama a atenção, ao invés de Eliabe. E a Bíblia agora então nos traz uma realidade, queridos, nós gostamos de redes sociais, porque assim é a nossa natureza. Olha o que aconteceu em Mateus 6, quando o nosso Senhor nos ensina a oração que é tão conhecida, ele fala como nós devemos orar. E como é que nós devemos orar? Horas, que coisa linda, Mateus capítulo 6, versículo 5, como é que se deve orar? Quando orardes, não oreis como os hipócritas. Hipocrisia é aquele que vive com falsidade. E como é que quem ora com falsidade muitas vezes se porta? Porque eles gostam de orar em pé, na portas das igrejas, nas praças públicas, para serem vistos pelos homens. Olha, estou orando, estou pregando, então eu tiro foto, eu peço palmas, e o povo entende, se bate palma para aquilo que se falou muitas vezes, mesmo que aquilo não se evidencie a pessoa de Cristo, pode ser apenas um conceito social, mas dependendo de como fala, da beleza como se fala, o público entende isso, e aí quem está sendo visto nessa hora, não é o Senhor, e o que importa é que Cristo seja visto, e não eu. Não oreis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga, Cidinha, e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual? De serem vistos pelos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. O que é o teu quarto? É o teu espaço em secreto, que ninguém vê. Ali você troca de roupa, ninguém vê. Ali você conversa com Deus, ninguém vê. De igual modo,
Ali você faz as suas coisas, você dorme, você levanta, você estuda, você no teu quarto, está dizendo aqui o versículo 6, de porta fechada, orareis ao teu pai, que em secreto, e secreto é a mesma palavra do radical de segredo, é aquela coisa que não se conta para ninguém, que a mão direita não conta para a esquerda, para que então, em secreto, o teu pai que te vê, porque ele a todas as coisas vê, em secreto te recompense. Olha o quanto a Bíblia nos incita, quando entramos no contexto espiritual da coisa, para não se revelar publicamente na nossa intimidade daquilo que é a vida com Deus. Fale, Cidinha. Eu me lembrei da viúva, né, que foi levar a oferta também, que Jesus estava ali olhando e todos aqueles mostrando quanto que eles colocavam em dinheiro, e aquela mulher, ninguém dava nada por ela, ela deu tudo. E muitas vezes a gente faz isso perceptivelmente para que as pessoas vejam o que eu estou dando, aquilo que eu estou fazendo, quando muitas vezes o que Deus se agrada é daquela simplicidade de quem faz de coração, é o caso da viúva. Então é isso, queridos, o reino de Deus é extremamente diferente daquilo que muitas vezes nós nos propomos a fazer aqui nesse mundo. Viver de aparência não agrada o Senhor, senão Eliabe tinha sido rei, e não conhecíamos a história de Davi, que é uma das mais extensas, uma das que mais impacta na nossa vida até hoje. Se tivessem sido escolhidos pela aparência os reis do passado, dentre eles Eliabe, muitos dos que são bênçãos nas nossas vidas hoje, através daquilo que a Bíblia nos traz, não seria conhecido a nós, porque a Bíblia não seria aquilo que Deus nos revelou, mas a vontade dos homens do que se passou na história. Deus não vê como o homem por fora, Deus vê o interior, o nosso coração. Então a pergunta é: como está o seu coração além daquilo que você posta nas redes sociais? Muitas vezes isso nós não conhecemos, as tuas lágrimas noturnas, as coisas tristes que muitas vezes fazemos. E já caminhando para o final, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Não é o que você sabe, igreja, é o que você faz com o que você sabe, que revela a glória de Deus. O que você tem se colocado para a presença de Deus, para o reino de Deus, é bênção. E se tem um fato nessa hora, todas as vezes que eu me deparo com situação como dessa natureza, 1993 foi quando me acheguei ao Senhor, vindo de uma história católica, de onde fui criado, aqui nessa mesma igreja, virado para o lado de lá, e eu me lembro de uma situação de culto no lar que era distante, e nessas horas como é que a igreja faz? A dinâmica de que venha e traga o teu carro para levar outros irmãos. E naquela ocasião eu me lembro, por mais que possa parecer algo pequeno, mas que tocou a minha vida, de um irmão que pediu a Deus um trabalho e Deus deu, e que pediu a Deus um carro novinho e Deus deu, e que quando foi ao culto no lar, disse que só podia levar mais 2 pessoas para não carregar 5, para que o carro não ficasse pesado. Desculpa, mas que hipocrisia. Se pudesse levar 6, se as regras de trânsito permitiam, que leve, que enche o pau de arara como fazem na roça, para levar aquele monte de gente pendurado de fato, para cultuar a Deus. Então não é o que você tem, é como você usa o que você tem. E as pessoas que valem a pena conhecer não são apegadas a essas questões materiais, não é assim. Olha o que Salmo 37 nos traz: não invejes o malfeitor, porque eles usam da maldade, ou seja, de coisas pecaminosas, erradas muitas vezes perante a sociedade, para ter o que tem. Há cerca de um mês atrás, por exemplo, eu me deparei com uma pessoa aí num lugar, passando com o braço de fora, do lado de uma porta de um Mercedes, mas eu conheço a sua história e sei o quanto de buraco social que ele tem aí para trás para acertar na vida, sobretudo de questões financeiras, que estão em aberta com pessoas, mas que está tirando onda de um carrão. Tudo bem, não é cristão, quer dizer, conhece a palavra, mas não tem vivido na prática, né? E isso é o mundo, e muitas vezes nós vamos invejar esse tipo de coisa, quando não é isso que Deus quer de nós, queridos. Mateus 16, 26, o próprio Senhor Jesus nos fala: que proveito há em alguém que ganhando o mundo inteiro perde a vida eterna? Se nós não somos daqui,
quando o anjo foi conversar com Maria, que diz: alegra-te, favorecida, porque darás à luz a um filho, e ele será chamado por nome de Jesus, e será grande, o Altíssimo, e Deus lhe dará domínio sobre todas as coisas, e o seu reino, final do 33, sei lá, e o seu reino será sem fim, porque o reino daqueles que vão viver com Jesus, aqueles do qual ele disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar um lugar, para quando eu voltar, vós estejais comigo onde eu estiver. Então não é aqui o nosso lugar, queridos, e nós estamos preocupados com as coisas desse mundo. O reino de Deus é interno, é interior, não é externo, e muitas vezes nós estamos indo atrás de buscar aquilo que nos faz o bem aqui, algum mal em ter as coisas desse mundo, se dignamente, não. Se você coloca isso para o seu próprio uso, da família e também do reino, daquele que é necessitado, glória a Deus por isso, mas se isso te torna algo cegado, cuidado com isso. E para a gente encerrar, diga-me uma coisa: se você der a conhecer o reino de Deus de maneira como a Bíblia quer, você acha mesmo que as pessoas não vão achar que você é uma boa pessoa, que vale a pena conhecer? Com pureza, com bondade, com longanimidade, com um espírito de agradar ao outro, de perdoar o outro, de entender. O papel da igreja é fundamental nessa hora, meu querido irmão. Se você revela a pessoa de Cristo como de fato um escolhido do Senhor sobre a face da terra, as pessoas vão de gostar de te conhecer. Então não adianta você ir para a rede social procurar ser conhecido, não é isso que o Evangelho quer de nós. O Evangelho quer que você se torne uma pessoa agradável, porque ninguém empregando o Evangelho com hostilidade, de maneira que afronta, que não é boa, de se ouvir com arrogância, de ser considerado uma boa pessoa. Pelo contrário, eles vão tirar chacota disso, dizer: lá vem o crente enjoado, aquele que não é agradável, sentado do lado dele, e você é um representante do reino celestial. Até por isso, se propõe a ser chamado cidadão dos céus, cidadãos celestiais. Então compreenda de uma vez por todas, coloque isso no seu coração, pratique isso, que ainda estando nesse mundo, somos cidadãos dos céus, que temos uma missão para cumprir, e esse mundo não nos pertence, pelo contrário, ele está sob o domínio, deitado, prostrado ao inimigo, ele jaz, pertence o controle, o domínio ao inimigo. Ninguém, quem te conhecendo, na essência de um cristão, daquilo que verdadeiramente a Bíblia quer que sejamos, há de dizer que você não é uma pessoa agradável. Portanto, preocupe-se em ser alguém que vale a pena conhecer e não conhecido, alguém em que as pessoas terão saudades de ti, que vão te ligar, que vão mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde for, para dizer: quando é que você vai voltar aqui? Vamos marcar mais um encontro, tomar um café, olha, vem almoçar aqui comigo. E portanto, se tem uma fita métrica que talvez possamos usar para medir a agradabilidade daquilo que somos para outras pessoas, quando no convívio social, e ninguém, quem sendo um representante de Deus, convive com outros, sem pregar o Evangelho, é necessariamente a forma como as pessoas gostam ou não de nós, cada um com o seu público. Eu tenho o meu, você tem o seu. Horas, o meu, expressão dos dias de hoje, né? O meu network, ou seja, as pessoas com quem você se relaciona, está aí, você tem a sua clientela, os seus amigos, os seus vizinhos. É isso, queridos. Ninguém em que revelando a pessoa de Cristo é considerado desagradável, porque no mínimo, a situação lá do Rio de Janeiro, o amor ao próximo implica em respeito. A sociedade de hoje em dia fala em sincretismo religioso, que seria uma forma equilibrada da união das religiões, a gente se juntar no mesmo lugar e todo mundo poder manifestar a sua religião de forma comum, de forma clara, tranquila, respeitosa.
e extremamente perigosa, quando se junta para poder adorar todo mundo no mesmo lugar. Não é por aí, mas ninguém consegue representar o reino de Deus sem o respeito, o amor ao próximo, porque o amor implica em respeito. Ninguém que não respeita consegue amar. 1 Coríntios 1:26, para lermos e ir embora para casa. E quem está em casa, só fechar aí o aplicativo, né? Olha o que Deus faz conosco. Cada um conforme aquilo para o qual foi chamado. 1 Coríntios 1:26. Eu estava em Governador Valadares, me permita um minutinho, nesse início de ano, a faculdade do rodeio brasileiro. Eu tive a graça, para honra e glória do nome do Senhor, de ser chamado para esse trabalho de arena que a gente faz, e fui um dos professores do curso de regra ali, daquilo que foi o maior curso no Brasil, da história do rodeio no Brasil. E nós estávamos ali, as águas choveram demais em Minas Gerais, a gente estava estabelecido no parque de exposição, a sala tinha ar-condicionado, cadeira acolchoada, projeção, um espetáculo de auditório. O rio passa do lado do parque de exposições, e no meio da circunstância, as águas subiram e inundou tudo, nós saímos correndo, fomos para o meio de um mato a 33 quilômetros de distância, todo mundo foi, e aquelas condições de curso ficou para trás, boa, e aí fomos do jeito que deu, um sistema ruralzão mesmo. E uma coisa que aconteceu ali, muito boa, que me deu um amigo, que me deu um irmão, e eu não estou falando isso para minha honra, que eu não a tenho, para minha glória, que eu não a tenho, que nem a quero, mas para aquele para o qual eu estava ali representando, que é o Senhor Jesus Cristo. Foi um rapaz que, participando do curso de montaria, disseram-me que ele era inclusive alguém que tinha uma religião muito diferente da nossa, e quando ele então fez a sua apresentação frente aos seus professores e não foi bem, ele saiu xingando, e eu não posso reproduzir aqui os nomes que ele falou, e bravo, e dando murro na cerca, e chutando o chão, mordendo os dentes, com um comportamento extremamente hostil. Eu assisti aquilo, acabou o dia, quando estava todo mundo ali, estava todo mundo no mesmo lugar, de barraca, dormindo debaixo de telhado, de galpão, de onde tinham, porque as águas invadiram as condições ideais, inclusive de alojamento, que a gente tinha, e no mundo rural é isso. Então, nós fomos lá naquela vida cigana, e eu depois o chamei, não sabia o nome, porque Deus me escolheu para representá-lo nas arenas, e eu disse assim: você lembra do que você fez quando você caiu do boi? Eu caí. Não, o seu comportamento foi qual? Eu não fiquei muito feliz não. E eu falei: rapaz, você me perdoe, você ficou bravo, você xingou, você mostrou uma coisa que, perceba bem, quem sendo um organizador de evento vai querer lhe dar uma vaga num evento, para quando você cair do boi, você fazer aquele papel feio publicamente, arquibancada cheia, imagem sendo transmitido para casa? Não é o perfil da pessoa mais agradável, do competidor que se espera. E mais ainda, Deus reprova esse tipo de comportamento, e então nós começamos a falar da Bíblia com ele, e ele aceitou de prontidão, e se tornou um amigo, e se tornou um irmão com que a gente vai, acompanhando agora de longe pelas redes sociais, e falando de coisas do Evangelho. Queridos, ninguém que em revelando o reino de Deus se torna ruim, desagradável, basta você fazer o que Deus quer de si. E olha o que 1 Coríntios 1:26, 29 nos traz, irmãos, fala sobre a vocação dos santos. Tu é um santo, tu é uma santa, e tu tem a vocação de levar o Evangelho a toda criatura, onde você estiver, se no trabalho, se no teu campo missionário, se na tua família. Irmãos, diz Paulo, reparai, ou seja, observai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, segundo aquilo que seria Eliabe, escolhido por fora, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, de famílias ricas. Pelo contrário, és tu que Deus quer. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para envergonhar os sábios. E muitas vezes a gente fica pensando, mas eu não sei falar, eu não sei fazer. Põe-te a fazer, que o Senhor vai usar aquilo que você acha que é a tua fraqueza para o reino. E escolheu as coisas fracas, como sou eu, um fraco, um menino urbano, que nunca teve criação rural quando criança e que se embrenhou por esse meio, porque Deus chamou, nada mais do que isso. Os fracos do mundo para envergonhar os fortes. Queridos, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Não há lugar onde você possa se esconder, que o Senhor não vai te ver para querer te usar. Para todo mundo tem espaço. Para quê? Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É Ele que tem que aparecer, não somos nós. Então essa coisa de querer ser conhecido, ao invés de ser alguém que vale a pena conhecer, vale o ofício, vale o investimento de sentar para te dar atenção, é algo interessante para se pensar. E quando Maiara Benatti então escreveu essa frase, é melhor ser alguém, mais vale a pena, na versão que você quiser, porque tem diversos dela aí na internet, é melhor ser alguém que vale a pena conhecer do que ser conhecido, quando pensamos em anunciar o reino dos céus. Eu não sei como está a sua rede social, e nem a sua vida além das redes sociais, mas Deus o sabe, e tomara a Deus que as pessoas tenham em você, pessoas que valeu muito a pena, quando se tornou conhecida a parte delas, por ter vivido o Evangelho e nada mais. Importa que eu diminua e ele cresça, nós cantamos isso, a palavra é isso, então não tem espaço para eu ser visto, ele é que tem que ser visto. Vamos orar? Baixa aí tua cabeça, você de casa, se possível, fecha os teus olhos, entra em secreto, procura um lugar onde agora é só você e Deus, e pense sobre isso. Se você tem rede social, sobretudo, o que é que você está postando lá? É algo para evidenciar a tua pessoa, ou o que vai evidenciar a glória de Cristo, a pessoa de Cristo? Como é que você está usando? Converse com Deus sobre isso. Senhor, revela a nós aquilo que é vindo da Tua parte, quanto a como devemos fazer acontecer a pregação do Evangelho por entre as nações, sendo a minha nação o espaço físico e social onde o Senhor está me colocando, se nesse país, se nessa rua, se nesse trabalho, se nessa família, se entre estes amigos, Deus. Revela, Senhor, aqueles que comigo andam, compartilham, seguem o meu perfil, a tua graça, a tua face e nada mais além disso. Pai, não deixe que eu busque a honra própria para mim, para minha aparência, para o meu exterior. A palavra do Senhor é muito clara quando nos diz do quanto o Senhor sonda o nosso interior, o Senhor conhece o que está no nosso coração. É por isso que o salmista, aquele a quem o Senhor escolheu, ainda que não lhe aparecesse as pessoas como alguém de porte alto e belo, por isso ele disse, pediu, e nós te pedimos, crie em nós, Deus, um coração novo, um espírito inabalado, reto aos teus conceitos e preceitos, para que possamos de coração permitir que a nossa aparência tão somente seja parecida com Jesus, para que quem assistir aquilo que penduramos no nosso perfil, em uma foto que lá colocarmos, em um vídeo, possa ver a essência de Deus, a face de Deus sendo revelada, não a nós, Deus, que sejamos o tempo todo diminuídos, para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça, e que quando não tivermos redes sociais,
os olhos daqueles que socialmente nos assistam possam de igual modo enxergar o teu evangelho para a honra e glória, tão somente do teu santo nome e em teu santo nome. Amém. Queridos, quando José foi chamado à presença de Faraó, a Bíblia fala que ele fez a barba, mudou as suas vestes e se apresentou. Então, apresente-se bem para o mundo, mas faça isso, pregando o evangelho, em nome de Jesus. Vamos em paz. Deus nos abençoe.